Nessa história, Superman literalmente humilhou o Apocalipse, mas quase perdeu o controle. Isso aconteceu em Superman edição 20, escrita por Joshua Williamson e desenhada por Dan Mora, e além dessa cena épica ainda nos traz questionamentos para o futuro do herói. E nesse vídeo você verá a história dessa HQ e uma análise do que está por vir nas HQs do Azulão. Então fique até o final do vídeo e se acomode onde você está, porque a história está prestes a começar. A história começa com o Senhor do Tempo, qual descobrimos na edição passada ser Apocalipse, narrando a sua história. Ele foi chamado de Ultimate pelo seu criador, feito para ser uma arma, um destruidor, o fim de tudo. Por milhares de anos ele viajou de mundo a mundo, destruindo até a morte. A cada morte ele se tornava mais forte, nunca sendo derrotado da mesma maneira que antes. E ele chegou no mundo do Superman e encontrou seu fim novamente, o mundo que o chamou de Apocalipse, mas o futuro conhece como o Senhor do Tempo. Ele viu o melhor e o pior do tempo e espaço, muita coisa foi feita para pará-lo. Ele diz a Superman que ambos são sobreviventes. Clark foi criado para se sacrificar e se manter em bondade, enquanto ele foi criado para egoísmo e crueldade. Ele é entropia e Superman é a vida. Por mais que o tempo passe, eles são para sempre. As suas mortes o deram presentes na visão de seu criador, um poder absurdo que ele adquiriu, mas desde então ele não consegue mais evoluir. Enquanto Apocalipse falava, vemos um vislumbre do futuro e de várias realidades do Superman e Apocalipse. O vilão acredita que se ele morrer novamente, ele renascerá como um verdadeiro deus, quebrando um ciclo ao qual ele foi destinado a cumprir. Ele pede a Superman que faça o seu último sacrifício apenas mais uma vez, e o ajude a alcançar o próximo passo de sua evolução. Clark não dá a mínima para a história e pergunta por que ele veio ali, e Apocalipse responde que o tempo e o espaço estão em fluxo, e ele chegou um pouco mais cedo. Superman ainda tem o olho direito, o que significa que Zod ainda não voltou. Olha aí o Apocalipse dando spoilers do que acontecerá no futuro. Mas voltando, ele se lembra daquele momento, a chegada do seu antigo eu. O horror que vem em seguida, as vidas perdidas, Superman sendo testado como nunca antes, mas seus aliados morrendo. Clark se irrita por ele ter citado seus amigos e parte para cima. Porém, o Senhor do Tempo simplesmente o segura pelo pescoço. Ele com facilidade arremessa Superman no chão e diz que quando eles se encontrarem novamente, ele escolherá ajudar a ele, ou verá todos os que ama perecer. Para ele, o melhor futuro envolve que eles trabalhem juntos, e nesse momento ele começa simplesmente a sumir e o tempo volta a correr como antes. Superman se dá conta que precisa derrotar Apocalipse do presente, que Lois está ajudando a enfrentar. Clark dá tudo de si para correr em volta da Terra na velocidade da luz para atingir Apocalipse com a força de um soco de massa infinita. Superman o acerta, causando um barulho estrondoso na cidade de Metrópolis, e Lois fica confusa com o que aconteceu e Clark aparece, com seu punho cheio de sangue e muito machucado. Lois pergunta se esse soco deu conta de derrotar o vilão. Porém, infelizmente, Apocalipse se levanta, mostrando que esse era apenas o primeiro round. Clark pede para Lois cuidar das feras e Mercy evacuar a cidade. No entanto, Mercy pede para que eles ativem o projeto Dead Beat, que Clark diz ser muito arriscado, porém confia em Mercy que precisa que ele ganhe tempo. Aço estava na cidade ajudando na evacuação e Lex, que havia saído para caminhar na edição anterior, ajuda uma criança a sair dos destroços e é alertado por Superman a correr. Ver o Lex salvando criancinhas é muito incrível dado ao passado do personagem. Vale lembrar que ele perdeu a memória recentemente. Lois tenta ajudar o Superman acertando alguns socos em Apocalipse, porém o monstro simplesmente arremessa, o que deixa o Superman mais nervoso ainda. Batman entra em contato com Mercy, dizendo que toda a liga está pronta para ajudar, porém é impedido, pois eles são a única salvação se o Superman falhar. Aqui nos é revelado que o projeto Dead Beat é na verdade o Parasita que está trabalhando para a Supercorp e ajudará o Superman a derrotar o Apocalipse. Mercy diz que o jantar está servido e lança o Parasita, no momento exato que o Superman diz ser uma boa hora. Parasita cai no vilão sugando toda a sua energia, embora Clark diga para ele tomar cuidado, pois ele não pode matar Apocalipse para que ele não volte mais forte. Porém, ele nunca havia sentido tanto poder. Superman tenta pedir para que ele pare, porém era tarde demais. Apocalipse consegue contra-atacar. O vilão simplesmente parte o Parasita no meio, o que choca Clark e Mercy, e os leitores também. Parasita se sacrificou para salvar Metrópolis. Isso irrita ainda mais o Superman, que parte com toda a sua força, e Lois se lembra da última vez que isso aconteceu, e implora que isso não aconteça da mesma forma. Ele não observa os níveis vermelhos de Clark estão subindo de forma anormal, porém Superman não para, continuando atacando com toda a sua força. Apocalipse caiu e Superman venceu, embora quase perdesse o controle. Vemos ele com os olhos vermelhos e uma energia estranha em seu rosto, que pode indicar que ele estava se tornando um Superman mau e descontrolado. Porém, Lois o traz de volta à realidade. Clark diz que está bem, e o Parasita salvou a todos e fez com que fosse possível que as seringas da Supercorp atravessassem a pele do Apocalipse, para o manter preso em seus sonhos. Mercy ordena que Superwoman saia dali para que ninguém tire uma foto dela, o que nos faz questionar, assim como o Jimmy também faz, por que a Supercorp está mantendo a Superwoman em segredo. Não é só ele que não consegue tirar uma foto, todas as imagens do dia anterior foram apagadas, mas Lois tenta acalmá-lo, dizendo que o Superman confia em Mercy na Supercorp e diz que precisa descansar. Clark então chega ao lado de Lois e congela os seus ferimentos, o que faz a se sentir aliviada e pergunta como ele está. Ele responde que vai viver, e Lois sabe o que está pensando. Ela está bem, e ela sabe que não é brincadeira enfrentar o Apocalipse, mas Clark diz que nunca duvidou dela, e não é esse o motivo dele estar assim. Eles tiveram sorte hoje, mas o Parasita acabou não tendo a mesma sorte. Clark conta a Lois tudo o que o Senhor do Tempo havia dito a ele, e como ele diz que viria algo mais horroroso pela frente. Mas ele se pergunta, o que seria pior que o Apocalipse? E a cena corta para Calaton, um ser que diz que o Ultimate havia retornado, e eles
esperam muito por isso. É a hora da vingança, não importa o custo, e é assim, com um ser que parece o Apocalipse, sua primeira aparição, que por enquanto termina a história. Agora chegou o momento de teorizarmos o que está por vir nas histórias do maior herói da DC Comics. Antes eu gostaria de ressaltar que como o Joshua se encaixou bem escrevendo as HQs do Superman. Ele traz um mistério que está por vir ao mesmo tempo que faz excelentes cenas de ação entre o Superman e o Apocalipse. A arte de Dan Mora é sempre impressionante. Não tenho o que reclamar e fico feliz como ele tem sido o desenhista principal dessa revista, que leva 9 de 10 com seu Nerd Mac de qualidade. Mas falando agora sobre o que está por vir, é importante perceber como em nenhum momento a história conta como a Lois se tornou a Superwoman. Também não conta por que a Murray está tentando esconder isso. Infelizmente não temos muitos detalhes e precisamos esperar as próximas edições para entender. Quanto ao que Apocalipse diz, em meu pensamento será algo muito caótico, com muitas mortes de personagens muito queridos na nossa lore do Superman, e pode ter relação com o ser que aparece no final da edição. No entanto, isso deve demorar algumas edições para acontecer. E é por esse motivo que estaremos te atualizando das novidades e trazendo os HQs mais recentes aqui no canal. Então se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Aproveita e assiste esse vídeo que eu tenho certeza que se você curtiu esse, vai curtir o desse card também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!